Contexto Geral entrevista o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará, Milton Castelo. Sou o delegado Milton Castelo. Atualmente exerço a presidência da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará. Sou delegado há 35 anos. Tenho a honra hoje de presidir a entidade que representa a nossa classe. Na realidade, já passei por quase todas as delegacias do Estado do Ceará. Cheguei a ser subsecretário de Segurança no Estado de Roraima e temos, na realidade, uma longa trajetória na polícia, né? Isso muito nos honra, porque temos na conta de que já prestamos relevantes serviços à sociedade cearense, não só à sociedade cearense, mas como também de outros estados, né? E estamos aqui à disposição para debatermos as questões que nos forem trazidas. Na realidade, eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores e dizer que é uma honra muito grande poder estar participando desse programa, que nós sabemos que detém uma grande audiência. É um grande desafio, né, presidir a entidade que representa a classe de delegados de polícia, já que é uma classe que tem uma importância muito grande dentro do contexto social, marcadamente na questão da segurança pública. Os desafios são muitos. Nós sabemos que, na realidade, quem está numa função como eu estou é muito cobrado. Todos vivem em busca de melhores condições de trabalho, de melhores dias, de melhores salários, e todas essas questões ficam sob a responsabilidade da entidade que representa a classe. E é esse o nosso desafio, e para isso temos trabalhado diuturnamente no sentido de trazer essas conquistas e essas melhoras para a classe do delegado de polícia, que eventualmente, né, que certamente, aliás, deverá ecoar no serviço que se presta à sociedade. A impunidade nós temos como um dos fatores que permeia esse clima de insegurança que hoje nós vivenciamos. Admitimos que realmente o índice de criminalidade é muito elevado e temos certamente em conta que a impunidade é um dos fatores que leva ao incremento desses índices de criminalidade que hoje nós enfrentamos. Certamente as dificuldades são muitas. O efetivo não é realmente um efetivo que possa nos proporcionar desempenhar a tarefa que nos é incumbida a contento, pois podemos aqui, só para esclarecer, citar que há 20 anos atrás nós tínhamos um efetivo na Polícia Civil de mais ou menos 4.000 homens. Hoje, com todos os concursos que tiveram recentemente, nós não chegamos a 3.000. Então, veja o quanto a população já aumentou daquela época para cá, de 20 anos, e o quanto o efetivo da polícia diminuiu. Então, nós estamos andando na contramão da lógica. O que seria lógico é que o efetivo aumentasse de acordo com a população. E há até, a pretexto disso, uma disposição no Estatuto da Polícia Civil que diz que o efetivo da polícia deverá ser revisto bianualmente. Só que a gente há muito tempo não vê isso se concretizar, não vê isso acontecer. Os concursos são muito distantes de um para o outro, a distância é muito grande que separa um concurso de outro, e isso aí realmente contribui para que a eficácia do trabalho policial que nós desejaríamos que acontecesse, na realidade, não chegue a se concretizar. Temos profissionais abnegados, temos profissionais que se doam, temos uma tropa muito empenhada em trazer o de melhor, mas realmente as condições não nos proporcionam a que nós façamos aquilo que desejaríamos fazer. Não há esse distanciamento. É certo que existe um distanciamento salarial, haja vista que
você vê um nível de diferença razoável entre o salário do delegado e o salário do policial. Nós, inclusive, né, entendemos que o salário do policial, e aí quer seja ele civil ou militar, deve ser revisto, porque é uma profissão que exige muito, você coloca até a sua própria vida em risco. Então é preciso que esse policial seja bem pago, porque é uma profissão de risco, é uma profissão que exige muito do ser humano, de formas que é uma profissão que precisa ser bem remunerada. Nós admitimos que existe esse distanciamento, mas sempre estivemos prontos a colaborar para que as coisas, na realidade, sejam equacionadas, para que a polícia trabalhe de forma integrada, para que a polícia trabalhe da melhor forma possível, de modo a trazer o melhor para a sociedade cearense no que diz respeito à segurança, especificamente com relação ao trabalho de polícia judiciária. A gente vê no Brasil todo que os problemas não mudam muito de estado para estado. Normalmente, os problemas eles são comuns a todas as unidades da federação. O que a gente vê é que realmente falta ainda uma dose maior de investimento nos meios materiais, até nas próprias instalações, na aquisição de viaturas, no armamento, e eu estaria sendo injusto se não reconhecesse que ultimamente até a gente evoluiu nesse aspecto, porque foram construídas delegacias novas, foram adquiridas novas viaturas, e aí nós temos que estabelecer que também tem que haver, digamos, um compasso entre a questão do recurso humano e do recurso material. Não adianta você ter bons prédios, excelentes viaturas e não ter policiais suficientes para fazer uso desses equipamentos. Então, é interessante que, na realidade, haja um equilíbrio no investimento, tanto no recurso humano quanto no recurso material. Mas, como disse, estaria sendo injusto se não reconhecesse que nós evoluímos, mas ainda temos muita coisa para ser feita e para ser construída. Em alguns pontos, nós enfrentamos realmente esse problema. Foram construídos prédios modernos, prédios que, na realidade, deverão até suportar ainda um tempo no que diz respeito à demanda que vai se exigir deles, tá certo? Mas não tivemos policiais suficientes para ocuparem esses espaços. Pra você ter uma ideia, nós tivemos algumas dependências, né, da divisão de homicídios que, na realidade, ainda não foram utilizados. Porque quando a instituição, quando o órgão foi inaugurado, digo melhor, né, nós não tínhamos policiais suficientes para ocupar sequer o prédio todo. Então, isso aí é um fato. Na realidade, a gente tem muito ainda o que melhorar. E ninguém pode negar o fato de que algumas instalações da polícia foram realmente não utilizadas durante um certo período. Eu não diria que há uma disputa de espaço, porque eu acho que cada segmento desse que se envolve no sistema criminal brasileiro, ele tem as suas atribuições muito bem delineadas na Constituição Federal. É certo que, vez ou outra, as vaidades, às vezes, trazem algum confronto de ideias, mas eu acho que nada que possa, na realidade, atrapalhar o segmento da investigação criminal, de modo a trazer prejuízo para a população. Efetivamente, né, quando se está num clima como foi no caso específico aí, que a delegada estava apurando, né, através do inquérito lá, a autoria do crime, e que a defensoria estava querendo fazer o seu papel como eventual defensor daquela pessoa que estava figurando como suspeita, é natural, né, que algumas divergências de opiniões possam acontecer. Mas, na realidade, tudo isso já foi superado, tá certo? Eu acho que existe uma investigação, eu acho não, certamente existe uma investigação que está sendo feita com muito critério. Eu acho que essa questão do desentendimento momentâneo já foi superada, repito, né? E até em respeito à investigação que está sendo feita, nós, assim, seria precipitado da nossa parte fazer qualquer juízo e dizer se o inquérito está bem feito, se está mal feito,
se a Defensoria cumpriu bem o seu papel. Eu acho que cada um, tá certo, dentro das suas atribuições, devem fazer o seu papel de acordo com o que está previsto na lei. E o que a gente viu foi que foi feito o que estava previsto na lei. Houve, um certo momento, uma exaltação, uma empolgação por parte do defensor, doutor Emerson, quem temos respeito, né? E respeitamos profundamente a instituição Defensoria Pública e todos os seus integrantes. E, como eu disse, eu acho que tem uma investigação que está transcorrendo e que, ao final, certamente, né, chegará a bom termo. Considero que esse problema já foi completamente assim, ultrapassado. Eu acho que é fundamental que esse relacionamento seja um relacionamento ameno. Eu acho que a polícia precisa, a cada dia mais, ter credibilidade. Ou seja, ela precisa, na realidade, fazer com que a sociedade reconheça e se integre ao serviço prestado pela polícia. A própria Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então é preciso que a sociedade também se integre nesse trabalho policial, à custa de passar informações, à custa na realidade, se integrar. E eu sei que isso aí, a responsabilidade maior, às vezes, recai até sobre a polícia, porque a polícia é que tem que se aproximar da sociedade, e não a sociedade da polícia. Se bem que entende também que é uma via de mão dupla. Eu acho que as coisas se completam na medida em que se ajudam, em que a sociedade ajuda a polícia e a polícia também pode ajudar a sociedade. De formas que eu entendo que é necessário que haja essa integração entre a polícia e a sociedade, e para isso eu acho que se tem trabalhado no sentido de promover essa integração, com a criação desses conselhos de defesa social que buscam, na realidade, trazer para mais perto o cidadão da polícia. Na medida em que mostrem para a sociedade que o trabalho que a polícia faz é um trabalho sério e que visa, sobretudo, beneficiar a própria sociedade. Eu entendo que, dentre as profissões que integram o sistema criminal brasileiro, ainda vejo o delegado de polícia como um dos profissionais mais acessíveis. Tanto é assim que a única repartição que você encontra aberta no final de semana é a delegacia de polícia. E você, pelo menos o que a gente vê, é que não há dificuldade do delegado em recepcionar qualquer pessoa, em prestar qualquer informação. Na realidade, todos aqueles que chegam numa delegacia e procuram falar com o delegado, certamente serão recebidos. Muitas das vezes não se pode receber imediatamente porque o delegado tem várias atribuições dentro da delegacia. Às vezes ele pode estar presidindo um auto de prisão em flagrante, ele pode estar inquirindo uma testemunha, ele pode estar tomando um depoimento, ele pode estar fazendo um relatório e pode haver alguma dificuldade, às vezes, nessa relação. Mas certamente, aqui eu lhe afirmo, sem medo de errar, que um dos profissionais que integram esse sistema criminal brasileiro mais acessíveis ainda é o delegado de polícia. Primeiro vem a questão salarial e, em segundo lugar, vem a questão das garantias. Hoje, a magistratura, o Ministério Público e até a Defensoria já gozam e desfrutam de garantias constitucionais que lhe permitem fazer um trabalho com mais isenção, com mais tranquilidade, enfim, livre de pressões externas. A mesma coisa não acontece para a polícia, muito embora seja um dos nossos objetivos e que temos lutado bastante, né, para que, na realidade, essas garantias que hoje são dadas ao Judiciário, ao Ministério Público e à própria Defensoria, sejam também estendidas aos delegados, como forma até de incentivar que aqueles que estão no quadro permaneçam e que não haja uma evasão para outras carreiras jurídicas. Eu vejo essa questão de que a polícia prende e a justiça manda soltar como assim, uma afirmação que é dita de uma forma assim, muito natural, sem que as pessoas conheçam a realidade. De fato, nós temos um ordenamento jurídico que ele é muito flexível.
Na realidade, quando você diz que a justiça manda soltar, você está imputando essa questão de soltar os presos à justiça. E não é a justiça especificamente. Os juízes, na realidade, eles cumprem o que está na lei. O que nós temos é um aparato legislativo que precisa ser remodelado, que precisa ser revisto, de forma a que possibilite aos operadores do direito a aplicá-los com mais rigor, de forma a não deixar transparecer para a sociedade essa imagem de que a polícia prende, que a justiça solta e que não é feita justiça no país. Eu acho que, certamente, né, uma reanálise, um revigoramento da legislação brasileira poderia resolver essa questão. A gestão do ex-governador Cid Gomes, hoje ministro da Educação, ela não foi assim uma gestão muito voltada para a questão dos recursos humanos. Ela, na realidade, procurou, né, investir muito em equipamentos, em construções de prédios, né, mas deixou um pouco a desejar quanto à contratação de mão de obra para que pudesse, na realidade, usar esses equipamentos de forma adequada. Nós não podemos aqui dizer que não houve uma evolução, principalmente para os delegados, na questão salarial. Estaremos sendo ingratos se disséssemos o contrário. Houve sim, mas, na realidade, foi uma gestão que foi marcada assim, por uma certa falta de diálogo. Eu acho que o governador poderia ter dialogado mais com as instituições engajadas no sistema de segurança. Nós sabemos que a questão da segurança pública ela não para só na polícia, ela envolve outras tantas questões, inclusive as questões sociais, que eu acho que preponderam para que nós enfrentemos esses índices de criminalidade que enfrentamos hoje, né? Mas o que nós podemos dizer é que eu acho que se o diálogo tivesse sido mais frequente entre as instituições e o governo do Estado, nós poderíamos ter melhores resultados ao final do governo. Eu creio que, pelo que se tem visto, eu acho que ainda está seria um pouco prematuro você fazer qualquer juízo acerca do que pode acontecer, né, com relação ao governo e o sistema de segurança, mas, pelo menos a princípio, o que a gente tem notado é uma maior disposição do governador, Camilo Santana, de dialogar com as categorias e com os órgãos envolvidos na segurança pública do Estado. Eu acho que isso já é um grande avanço, porque eu acho que o diálogo deve preponderar em qualquer situação. Eu acho que através do diálogo, através da comunicação, a gente consegue construir muita coisa. E eu tenho visto que, mesmo no início, né, a gente, como eu disse, seria prematuro a gente fazer qualquer juízo, mas o governo já tem sinalizado, de alguma forma, no sentido de dialogar, principalmente com as categorias envolvidas no sistema de segurança pública do Estado. Eu acho que precisa ser feito um investimento maciço na polícia judiciária, na polícia investigativa. Eu acho que nós temos hoje um efetivo muito defasado. Isso não nos está proporcionando a condição para que nós façamos bons inquéritos policiais, para que nós possamos suprir as demandas das delegacias de polícia no sentido de investigar os crimes. Isso aí, como eu já disse, gera impunidade, e gerando impunidade gera reincidência. Então, é um fator que nós temos que levar em consideração. É que precisa ser feito um investimento muito forte na polícia investigativa, na polícia judiciária, para que a gente possa, na realidade, conseguir diminuir esses índices. Porque a impunidade, olha, veja você, o camarada comete um crime hoje, ele não acontece nada, sequer foi identificado.
Amanhã ele comete outro, porque cometeu um e não aconteceu nada, ele vai naturalmente cometer outro, porque sabe que vai ficar na impunidade. E as pessoas que estão também ao seu redor veem que o que ele fez e aquele ilícito que ele cometeu ficou impune e também são incentivados a praticar a mesma conduta. Então nós precisamos ter uma polícia investigativa forte, nós precisamos ter uma polícia judiciária que atue, né, de acordo com o que a demanda exige. E, na realidade, eu tenho a impressão que, na medida em que se faça isso, a gente já vai ter uma grande evolução na questão da diminuição dos índices de criminalidade. Temos aí um programa que está sendo posto em prática, que entendo ser um programa que vai se efetivar e que vai ter sucesso, vai ter êxito, mas, como disse, precisa, na realidade, você ter os meios para que o programa possa funcionar. Hoje nós vivemos no Estado Democrático de Direito. E o capitão Wagner, enquanto parlamentar, ele tem, e por ter pertencido à força policial, eu acho que ele tem uma grande responsabilidade de opinar, até de sugerir, né, inovações legislativas no sentido de que possa melhorar o sistema. Então, isso não nos preocupa, pelo contrário, eu acho que ele naturalmente, deverá fazer uso da sua cadeira no Poder Legislativo para melhorar a segurança pública do Estado. Eu acho que em todos os aspectos, tanto no aspecto da Polícia Militar, da Polícia Preventiva, quanto no aspecto da Polícia Repressiva, que é um papel exercido pela Polícia Judiciária. E eu acho que tudo aquilo que for para melhorar para a sociedade, eu acho que será bem-vindo por todos quantos trabalham no sistema de segurança pública. Nós temos inicialmente que admitir que houve uma radicalização, se levarmos em conta que se estabeleceu um viés político, né, e que botou de um lado o governo do Estado e de outro uma corporação, a Polícia Militar, e isso certamente causou um grande prejuízo para a população do Estado do Ceará. E por conta disso é que nós vemos exatamente com muitos bons olhos, né, essa aproximação, essa disposição do governo de dialogar com todas as forças da segurança pública, inclusive com a Polícia Militar, que presta relevantes serviços à sociedade cearense, né, e que precisa, na realidade, ter a sua autoestima levantada. Os policiais precisam estar, né, com a autoestima elevada para poder trabalhar, já que é um trabalho estressante, difícil. Se você não tiver com a autoestima levantada, realmente a coisa fica muito difícil e termina gerando prejuízo para a população. Então, reitero, nós vemos assim com muita simpatia, com muita alegria, essa aproximação do governo com as forças de segurança, essa disposição de dialogar com todos. E, na realidade, eu acho que isso aí certamente vai trazer novos dias e vai trazer bons frutos para a sociedade cearense, do que diz respeito às atividades desenvolvidas pelos órgãos que integram o sistema de segurança pública. A questão da droga, na realidade, ela influi substancialmente nesses índices de criminalidade. O que a gente vê é que grande parte, por exemplo, desses homicídios que a gente observa hoje, tanto na capital quanto na região metropolitana e até no interior, eles decorrem, na realidade, de brigas por espaço para a venda de drogas, de brigas por domínio de áreas por parte de traficantes, e certamente esse reflexo é um reflexo terrível. A droga, na realidade, tem influenciado, sim, de uma forma muito forte para esses homicídios. E é preciso que, na realidade, se tome uma providência, né, no sentido de minimizar. Eu acho que o pano de fundo de tudo isso está até tirando as questões sociais, né, o inchamento da cidade, a formação de favelas, né, a falta da presença do Estado em determinadas regiões, principalmente nas periferias, falta de assistência a esses jovens. Na realidade, tudo isso contribui para que esse quadro se agrave. Então, é preciso que se tenham políticas públicas voltadas para atenção a esses jovens, para poder tirá-los desse caminho, né, nefasto, que é o caminho da droga,
que, na realidade, não traz nada de bom para a sociedade, pelo contrário, né? Nós temos visto aí jovens morrerem prematuramente por conta dessa briga de traficantes. Nós temos visto coisas assim que de cortar coração, na realidade. É isso que nós podemos dizer. Mas, como disse, é preciso que hajam políticas públicas por parte do Estado, tá certo? Para ocupar o tempo desses jovens. Essa questão da violência, ela não passa só pela polícia, ela precisa ser também, ela precisa ter a participação de outros órgãos também que compõem a administração do Estado, e aí inclua-se Estado, União, município. Eu acho que o momento é de todos esses níveis de administração, né, se unirem para, na realidade, fazer com que esses índices diminuam de consumo de droga, até de tráfico. Nós temos aí duas vertentes, a repressão, que essa fica a cargo da polícia, e eu acho que um trabalho preventivo também seria de muita importância, tá certo? Para evitar que esses jovens enveredem por esse caminho. Ou seja, a assistência, eu acho que a desagregação familiar hoje tem influenciado bastante nesse quadro. Eu acho que precisa se resgatar a família. Hoje a família vive um pouco afastada, um pouco distante. Hoje você não vê mais, até pela o que a sociedade impõe, pelo ritmo de vida que a sociedade impõe às pessoas hoje. É difícil você ver hoje uma família sentada à mesa para almoçar, para jantar, para discutir problemas, para trocarem ideias, para receberem aconselhamentos. Então, hoje, tudo isso está muito difícil e a gente tem que arranjar uma forma, né, de suprir isso aí com outra coisa. E eu acho que o Estado exerce uma função preponderante nisso aí, na medida em que possa proporcionar a esses jovens, como eu disse, políticas públicas que ocupem o tempo, que seja no colégio, que seja com lazer, mas de forma que ele seja ocupado com alguma coisa que seja salutar para que ele possa viver a sua vida com tranquilidade. Eu enxergo aí dois fatores que contribuíram, assim, sobremaneira para que esses quadros viessem a se instalar. Um é o que a gente já discutiu, a questão da impunidade. E o outro, a total ausência do Estado naqueles locais. Na realidade, essas favelas e essas comunidades, elas se reuniram até que é um absurdo, mas a gente chegava até a ver em determinados momentos, que a população admirava mais os traficantes do que propriamente o Estado, a força estadual, ou seja, o Estado. Mas por quê? Por causa da ausência do Estado naqueles locais. Se tinha uma pessoa passando mal, muitas vezes o traficante chegava e dava um remédio. O traficante, a gente via com uma certa facilidade que o traficante contratava médico, contratava enfermeiro para dar assistência às pessoas daquela comunidade. Então, o traficante ocupou o espaço que era para ter sido ocupado pelo Estado e que não foi ocupado. Então, eu acho que quando se teve a ideia de se ocupar novamente essas favelas, essas comunidades, melhor dizendo, foi como uma forma de tentar reagir a essa ausência do Estado durante esse tempo. Agora, o que é que ocorre? Uma coisa que foi, por muito tempo, praticada, você não muda de uma hora para outra, até porque aquilo passa a fazer parte da cultura do povo. Se você tem uma cultura, para você mudar essa cultura, você não muda da noite para o dia. Então, se o traficante, ou se a comunidade estava acostumada a receber favores, benesses por parte do próprio tráfico de droga, não vai ser da noite para o dia que você vai mudar esse quadro. Até porque precisa que o Estado resgate a confiança da comunidade no serviço do próprio Estado, já que passou tanto tempo ausente. Então, eu enxergo que a ausência do Estado e a impunidade, tá certo, foram fatos que contribuíram muito para que isso acontecesse. E, na realidade, não é fácil se mudar esse quadro. Não vai se mudar esse quadro da noite para o dia, porque, como eu disse, eu entendo que quando isso começa a fazer parte da cultura, né, essa cultura não vai mudar de um momento para outro. Vai precisar de um tempo para que a população, para que o Estado resgate a confiança da comunidade no próprio Estado, para que se possa ter uma mudança nesses quadros.
Há quem diga até, né, que hoje os presídios são verdadeiros escritórios do crime organizado, né? Tendo em vista que, por exemplo, grande parte desses sequestros virtuais, desses golpes de estelionato, eles partem muitas vezes de dentro do presídio. Eu acho isso, na realidade, um grande absurdo. Eu acho muita falta do Estado nisso. Eu acho que esses presídios precisavam ser mais bem vigiados, esses presídios precisavam ser mais bem equipados, de forma a não deixar que esse tipo de coisa viesse a acontecer. Por exemplo, a gente viu aí durante um certo tempo que existia um tipo de antena que você poderia colocar no entorno do presídio, tá certo? Para evitar que os detentos se comunicassem com o mundo exterior. Mas o que a gente viu é que se falou, vão colocar, depois vieram com a desculpa que não, mas vai prejudicar a comunidade que mora no entorno do presídio. Mas, até onde eu sei, existem equipamentos que não vêm a causar esse prejuízo. Agora, são equipamentos caros. E o que muitas vezes falta é vontade política de se resolver o problema. Aí, quando não se quer resolver, realmente fica muito difícil. E hoje os presídios brasileiros passam por essa situação. Situação dificílima, por quê? Porque não existe vontade política de se resolver. Eu acho até, e isso é uma opinião minha, que no presídio está aí uma coisa que está sendo muito badalada, a execução desse traficante brasileiro lá na Indonésia, né? Porque a pena de morte é uma coisa abominável, e eu também entendo dessa forma, mas acho o seguinte, é que, na realidade, nós precisamos ter leis duras e nós precisamos ter também, tá certo, leis que façam com que aquilo que é previsto realmente seja viabilizado, seja executado. Não adianta você ter um Código Penal em que ela preveja para um homicídio qualificado, por exemplo, um crime hediondo, uma pena de 12 a 30 anos, se na realidade desses 12 a 30 ele não vai passar a 5. Então eu vejo que o que nós precisamos, nós temos muitas leis, mas a gente precisa de lei que na realidade viabilize o cumprimento, que possa ser cumprida. Não adianta você ter uma lei, se você importa uma lei e outro copia de um país desenvolvido, quando na realidade você não pode aplicar na nossa realidade. É preciso que nós tenhamos os pés no chão, é preciso que nós façamos aquilo que nos possibilite realmente cumprir. Então, eu vejo na realidade essa questão dos presídios, volta aqui ao assunto, né, como uma situação difícil, mas que falta, sobretudo, vontade política de resolver. Eu acho que esses detentos que estão no presídio, eles poderiam, na realidade, ter uma ocupação, eles não ficarem sem ocupação nenhuma, porque isso aí o ócio leva até eles a pensarem em continuar cometendo crimes, tá certo? Eu acho que se eles tivessem uma ocupação, e se você for analisar, grande parte da população carcerária hoje, ela não teve, na realidade, acesso ao mercado de trabalho. Ela não teve, então ela foi, aquele preso, aquele detento que está lá, grande parte dele não teve acesso ao mercado de trabalho, ele não teve costume de trabalhar. Eu acho que na medida em que fosse dada uma profissão a ele, em que ele pudesse mudar aquela realidade que ele vivenciou no passado, aí nós poderíamos ter uma evolução, poderíamos ter até um índice de recuperação, de reinserção social bem maior do que o que nós vivenciamos hoje. A carência de policiais é um fato. É uma realidade, isso aí a gente não é discutível, né? Mas o que a gente observa também é que a disseminação da droga nos interiores tem sido muito grande. Eu me recordo que em 1986, 85 para ser mais preciso, eu, quando delegado em Tauá, pela primeira vez se fez uma apreensão de droga, em 1986. Eu me lembro que foram apreendidos, salvo engano, 5, 6 cigarros de maconha. Isso passou a ser notícia quase o ano todo naquele lugar, né? Hoje, você apreender crack, cocaína,
Maconha já nem se fala mais, você encontra em toda esquina, né? Mas essas drogas mais pesadas, eu até diria, o crack principalmente, porque eu entendo até que o crack exerceu uma importância muito grande para que a gente vivencie esse clima de altos índices de criminalidade que nós vivenciamos hoje, tá certo? Se você fizer, na realidade, até uma estatística dos índices de criminalidade antes da entrada do crack no mercado e depois, você vai ver que houve uma diferença muito grande. O crack é uma droga terrível, que tem efeitos assim catastróficos e que viciam assim de um momento para outro. Então, se você for, na realidade, fazer uma estatística, você vê que depois que o crack entrou no mercado, o índice de crime aumentou bastante, o índice de criminalidade aumentou bastante. E o crack também hoje está presente em quase todas as cidades do interior. Não tem mais uma cidade do interior em que você não tenha droga. E a droga anda junto com o crime. Até porque, na medida em que um jovem daquele, ele se torna dependente de droga, principalmente do crack, ele faz qualquer coisa para obter a droga. Aí ele rouba, ele mata, ele assalta, ele sequestra, e aí desencadeia um rosado de crimes que realmente tem deixado não só a capital, mas o interior numa situação muito preocupante. Não resta dúvida que se tivesse uma força policial mais presente, mais efetiva, que se houvessem mecanismos de punição mais eficazes e mais rigorosos e que pudessem trazer resultados mais efetivos também, certamente talvez isso diminuísse. Mas, na realidade, infelizmente, é o que nós vivenciamos hoje, é essa questão de insegurança, não só na capital, mas também no interior do estado. Quando você fala em caixa eletrônico, né, nessas explosões de caixa eletrônica, já é um crime assim, que requer uma maior organização, um maior aperfeiçoamento, até porque você vai lidar com questão de explosivos, que não é qualquer pessoa, não é qualquer viciado em droga que vai saber manipular, né, aquele equipamento, aquela forma de agir, né? Ou seja, explodindo, quase como a gente vê às vezes aí, que chegam até a destruir quase o prédio todo, não só o caixa eletrônico, mas quase toda a agência bancária. Então isso aí é um crime que já não tem tanta essa vinculação, muito embora não se isole completamente, porque normalmente todos esses criminosos, eles têm também alguma ligação com droga. No mínimo viciado, no mínimo consumidores, via de regra são. Então, não existe assim. Agora, realmente, esse tipo de criminalidade, a gente já enxerga que é uma criminalidade mais organizada, é uma coisa mais ligada ao crime organizado. Até porque é uma coisa que está presente hoje no Brasil de ponta a ponta. É São Paulo, é Rio, são em todas as regiões. É do norte ao sul, você vê na realidade acontecer esse tipo de crime. Não foi um problema isoladamente que influenciou para que se estabelecesse esse quadro, né, de elevados índices de homicídio. Eu acho que uma conjugação de fatores, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão da falta de diálogo com as forças de segurança, eu acho que foi um fator que influenciou. A droga também influenciou. A diminuição, o efetivo reduzido também influenciou. Então, eu acho que a falta de políticas públicas também influenciou. Eu acho que para que a gente, na realidade, admita que esse quadro que a gente enfrenta hoje é um quadro preocupante e muito preocupante, né? Nós temos que levar em consideração, acho que não só a questão policial, mas eu acho que uma série de questões, outras, tá certo? Que possam ter influenciado. Prepondera, na realidade, o consumo de droga, isso aí é inegável, né? Quase todo crime de homicídio, como eu disse já anteriormente, tem alguma relação com droga. Se você for atrás, eu acho que talvez 70% desses homicídios tenha tido relação com droga, né? Realmente é um fator que exerce uma influência considerável para que nós vivenciemos esses índices de homicídio que a gente vivencia hoje. Com relação ao Ceará, né, ter esse desempenho, como eu disse, eu acho que não foi um fator só que gerou isso, não foi só a falta de gestão, tá certo? Eu acho que, por exemplo, essa questão
do investimento muito, esse desequilíbrio dos investimentos, né? Se investiu muito em condições materiais, mas esqueceu de se investir, né, no recurso humano, né? Eu acho que esse desequilíbrio, sem dúvida nenhuma, influenciou. Nós não podemos negar que ele não tenha influenciado, né? E é como eu disse, isso junto a uma série de outros fatores, eu acho que levou a essa triste realidade que nós, né, pudemos constatar com o Ceará figurando assim nessa posição lamentável e triste com relação a esse ranking de homicídios. Precisa, sobretudo, que as promessas de campanha elas sejam efetivamente viabilizadas, né? Na realidade, o que a gente vê é que na campanha se coloca muita coisa, mas que quando se parte para a prática, a gente não enxerga essas coisas como concretas. A gente não vê isso se concretizar. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que precisa é isso, é que as promessas, que as ideias que foram levantadas na época das campanhas sejam efetivamente concretizadas. Em segundo lugar, eu vejo que nós precisamos, como disse, passar por uma reformulação no nosso arcabouço legislativo. Nós precisamos, na realidade, ter leis mais eficazes. Nós precisamos ter forças policiais que trabalhem mais com o aspecto da inteligência. Nós precisamos aproximar mais a população dos órgãos encarregados de fazer a segurança pública. Eu acho que à custa dessas providências é que nós podemos ter uma evolução nesse quadro. Eu vejo assim que, por exemplo, fez-se uma reforma administrativa a nível de ministérios e de secretarias de Estado. Entendo que poderia ter sido criado no Brasil, já que se criou tanto um ministério disso, um ministério daquilo, um ministério da segurança pública. Eu acho que teria que ter um ministério da segurança pública. Como disse, se faz ministério para tudo quanto é coisa, mas a segurança pública, que é um clamor social hoje em dia no Brasil, você não vê se criar um ministério que possa tratar daqueles, que possa carregar realmente os recursos necessários para que se possa ter uma segurança pública de qualidade, para que se possa dar condição de trabalho àqueles que trabalham dentro do sistema, né? Então eu vejo que, na realidade, é preciso sair só da promessa e partir para ações concretas que realmente visem melhorar o sistema de segurança pública no país. Certamente, nós, enquanto cidadãos, né, passamos e temos os mesmos sentimentos, né, que todas as outras pessoas têm, né? Nós nos preocupamos, né, com essa vida que hoje, né, é enfrentada por todos nós, né, uma vida de muita correria, né, onde, como eu disse, a família pouco se reúne. Eu acho que, na realidade, no plano, é preciso que haja também uma reformulação do plano espiritual de cada um de nós, que nós possamos refletir sobre nós mesmos, né? Eu acho que precisa haver um maior espírito de solidariedade nas pessoas. O que a gente vê hoje é assim, os interesses individuais sempre quererem prevalecer sobre os coletivos, né? Nós precisamos saber viver melhor socialmente, nós precisamos ser mais solidários, nós precisamos conversar mais, dialogar mais. Nós precisamos, efetivamente, né, chegarmos mais perto um do outro, discutirmos melhormente os nossos problemas, as nossas questões. E sermos, sobretudo, como eu disse, solidários, porque eu acho que a solidariedade, a amizade, eu acho que influenciam de uma forma muito marcante na relação entre as pessoas. De formas que eu entendo que nós vivemos realmente uma vida onde prevalece a disputa pela melhor condição, onde é todo mundo correndo, onde você vê, por exemplo, em cidades hoje grandes, que você pode ver uma pessoa caída ali no chão, que sequer você vira a vista para poder ver se aquela pessoa está precisando de alguma coisa, se você pode fazer alguma coisa para ajudar, porque o próprio sistema de vida hoje não lhe permite fazer isso. Então, nós estamos ficando muito autômatos, nós estamos virando assim praticamente máquinas e a parte do coração está sendo deixada um pouco de lado.
Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar as famílias. Nós precisamos ter... Eu sei que é difícil e esse meu discurso pode até estar sendo um discurso ultrapassado, mas é o que eu enxergo. Hoje, na realidade, você vê as famílias, você viaja num carro com a sua família, é cada um com um headphone no ouvido, ou cada um no seu aparelho, no seu smartphone, no seu telefone celular, trabalhando, e você não vê as pessoas trocarem ideias. Você não vê se construir alguma coisa pensando no coletivo. Cada um fica lá na sua individualidade, cuidando dos seus próprios interesses, e isso aí, na realidade, tem efetivamente influenciado para que nós, né, tenhamos assim um mundo assim não tão solidário, né? Nós precisaríamos de mais solidariedade, nós precisaríamos nos preocupar mais um com o outro, nós precisaríamos, enfim, nos dar as mãos e nos unirmos em busca de um mundo melhor. Não só registrar aqui os nossos agradecimentos, né, pela oportunidade de participarmos aqui, de conversarmos um pouco e expormos as nossas opiniões com relação aos temas que foram propostos, né? Na realidade, como eu disse desde o início, nós estamos numa função que é uma função que exige muito, né, de nós profissionais, que nós, na realidade, temos essa convicção, tenho a convicção de que tudo que está sendo feito, notadamente na questão que diz respeito ao delegado de polícia, está sendo feito da melhor forma que se pode fazer, né? Nós temos hoje um quadro de delegados que, muito embora reduzido, é um quadro de profissionais de um quilate muito elevado, né? Nós temos hoje delegados que são doutores, são mestres, quase todos têm um título de especialização, então é uma mão de obra que realmente ela é uma mão de obra muito qualificada e, na realidade, tem feito aquilo que é possível fazer, né? Temos que evoluir ainda bastante. Muitas vezes essas evoluções elas não são postas em prática, não por vontade nossa, mas às vezes, como disse, por falta de condições, de meios, mas certamente a gente sempre tem que pensar que as coisas vão melhorar. E assim nós pensamos que nós vamos melhorar, né? A sociedade vai ver melhor, né, o serviço da polícia na medida em que for dadas as condições necessárias, né, especificamente com relação ao trabalho afeto ao delegado de polícia. E, na realidade, nós só gostaríamos de encerrar aqui dizendo que nós combatemos o bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé, aqui dizendo aquilo que está no Evangelho de Timóteo. Contexto Geral entrevistou o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará, Milton Castelo.